boa tarde, 31 de março de 2020, 17 horas. Nós vamos conversar sobre algumas coisas hoje. Eu vou passar os números do hospital no início e como tem muita gente que vai entrando no decorrer, eu vou me lembrar de repassar os números no final também para a gente manter a consistência da informação. Eu queria só colocar uma coisa bem importante para todos, que assim, eu tô ouvindo falar pelo Sistema de Saúde Takini, pelo Takini Sistema de Saúde, que também já me corrigiram, né? Pelo Takini Sistema de Saúde, que engloba o Hospital São Roque, de Carlos Barbosa, engloba o Plano de Saúde, engloba o Grupo de Farmácias Takmed e engloba o Hospital Takini. Um dos motivos porque eu estou à frente do comitê de crise da instituição nesse momento de pandemia, por eu ter a formação de infectologista, então entenderem que tecnicamente eu poderia contribuir, mas eu preciso colocar que o grupo, eu sou a voz de um grupo de trabalho extremamente competente, extremamente comprometido, tem pessoas de várias áreas da instituição focadas nisso no momento, então eu estou só sendo o rosto e a voz dessa equipe e eu preciso deixar isso claro, até por uma questão de mérito, de dar mérito a quem tem, tá? Então, assim, aí também tem muita questão de posicionamentos em relação ao sistema que eu coloco aqui. Óbvio, muitos dos posicionamentos são com base técnica e eu acabo levando isso para discussão e tem validação, felizmente, como eu disse, é um grupo muito sério e isso vai desde o conselho de administração, a diretoria e as pessoas que estão envolvidas na gestão dos hospitais e da operadora. E como eu estou colocando o meu rosto para conversar com vocês, aceito todas as críticas e daí as críticas podem ser pessoais, tá? Eu sigo muito uma filosofia e levo isso para minha vida profissional. Batam em mim, mas não batam nos meus. Então, antes de criticar alguém das nossas equipes ou alguém que está atuando no nosso sistema, querendo entender que tem posições pessoais e querendo criticar, fiquem à vontade. Tá? O nome é Nicole Alberto Golin, sem problema nenhum, mas realmente nas equipes, por favor, serenidade, compreensão que as pessoas estão trabalhando muito sério aqui dentro e eu precisava fazer esse adendo até em reconhecimento ao comprometimento e ao apoio que a gente tem para trabalhar aqui. Tá? Em dito isto, os nossos números estão cada dia piores, essa que é a verdade. A gente sabe que a circulação na cidade está aumentando e isso reflete diretamente nos números que a gente tem. A gente teve nos últimos 15 dias o maior volume de internações no hospital ontem, foram 26 internações e foram 75 atendimentos no nosso pronto atendimento, no nosso pronto-socorro, coisa que não acontecia há muitos dias. Então, isso só corrobora o que a gente vem falando, que assim, a nossa curva já começou e ela está tomando velocidade. E a tendência é piorar bastante nos próximos dias, principalmente se o retorno na segunda-feira for tipo porteira aberta, como eu vinha falando. Se voltar tudo ao mesmo tempo, sem regra, sem critério, sem limite, a gente não vai ter condição de segurar, enquanto sistema de saúde, seja público ou privado, o que está por vir, tá? Nós estamos nesse momento relacionados à suspeita de infecção por Covid com 14 pacientes dentro do Takini. Desses, nós temos 6 em unidade de terapia intensiva, todos eles em ventilação mecânica, todos com comprometimento pulmonar, tá? A gente tem idades que variam de 42 a 84 anos, nesse momento são 5 homens e uma mulher. E nós estamos na enfermaria com 8 pacientes internados, são 7 homens e uma mulher com idades que variam de 25 a 88 anos. Então, começa a cair por terra a ideia lúdica de que só idoso vai adoecer, como se idoso não fosse uma parcela importante da população, de que só eles vão agravar, de que só eles vão precisar de uma internação hospitalar e de que só eles vão para um tubo e para uma ventilação mecânica. Começa a cair por terra. Todo mundo está sob risco e, infelizmente, é isso que a maioria das pessoas não está conseguindo entender.
Saiu hoje a determinação do governador do estado de manter as aulas todas suspensas até o dia 30 de abril, o que tecnicamente é inteligente da parte dele, porque abril vai ser um mês dramático, é essa a expectativa. Tá? Nós participamos hoje de uma reunião por web com vários hospitais do Brasil através da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, da qual o Tacchini faz parte, ele é um dos associados. Então nós temos acesso a discussões de grandes instituições do país, das mais variadas regiões. A situação em São Paulo chegou no seguinte ponto, e era esse o tópico da discussão hoje. Todos os velórios estão proibidos em São Paulo. Todos os pacientes que forem a óbito hoje são considerados com suspeita de Covid, e pelo risco para famílias e equipes, as famílias não podem acessar os corpos, elas não podem ficar junto dos corpos quando os pacientes vão a óbito, ainda que paramentados, isso está proibido no estado de São Paulo. E a recomendação é, o paciente faleceu, ele vai direto para a funerária sem nenhum contato com a família, está proibido instituir velório pelo risco de manter esses corpos mais tempo em exposição. Então, assim, isso é cenário de guerra. A gente nunca viveu isso vai contra todas as nossas culturas religiosas e nossas crenças. É uma situação extremamente delicada, extremamente difícil. Foi difícil para a gente escutar a reunião e eles colocando de uma forma muito clara. Assim, não são situações que eles estão discutindo a validade disso. Isso é determinação em São Paulo, isso já a legislação está valendo. Não podem transladar corpos. Então, se por acaso alguém falecer em São Paulo e a família é de qualquer outro estado, esses corpos não podem ser movimentados, eles têm que ser enterrados ou cremados no local onde eles estão. E está sendo discutida uma definição de tempo de viagem ou de quilometragem até para que distância de municípios esses corpos podem ser transportados, porque a tendência vai ser que eles bloqueiem também transferências intermunicipais. E isso é São Paulo, é aqui do lado, né? E então, assim, a perspectiva é que isso vai acabar chegando aqui. Isso é extremamente lamentável, é um cenário que a gente realmente não gostaria de chegar, e ao que tudo indica nós vamos. Então, eu entendo, de novo, a questão de a gente não poder parar a economia, mas a volta não lenta e não estruturada vai nos levar a esse cenário da gente talvez não estar podendo permitir que as famílias velem os seus mortos. E isso é o cúmulo, porque ninguém nunca viveu isso, né? Então, de novo, assim, a gente vai reforçar a única solução nesse momento é isolamento social. A gente ainda não tem teste para disponibilizar, e sem testagem ampla, o não isolamento social adequado e respeitado vai nos levar para o nível de São Paulo de uma forma muito mais rápida do que a gente está esperando. E isso hoje, assim, nos preocupou muito nesse sentido, porque isso veio junto. A gente identificar uma situação que está acontecendo em São Paulo neste momento, e São Paulo era um lugar que muita gente ia estudar a trabalho, etc., uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Era uma rota que não é nada absurda, a gente não está falando do outro lado do mundo, da China, a gente não está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de Brasil, e um Brasil muito próximo de nós. Então, se isso não servir para nos alertar, então talvez a gente tenha como população que passar realmente pelo que está para acontecer. Porque a gente continua ainda discutindo quem abre e quem não abre, quando a gente devia estar preocupado em combater o vírus todo mundo junto. E não deixar esse nível de pandemia e de catástrofe social, porque isso é uma catástrofe social, né? Mais do que a gente pensar num negócio, por mais difícil que seja, não ter direito a estar do lado de um familiar teu quando ele for morrer, isso é uma catástrofe social. Então, eu não acho que tem nada mais pesado do que isso que vai nos acontecer e vai acabar chegando aqui. Então, minimamente, a gente não tem claro ainda qual vai ser o regramento a partir do retorno do dia 6. Tecnicamente, não pode voltar todo mundo junto. Não pode. Se definirem que são as indústrias que voltam, as indústrias têm que ter regras para voltar. Acabou o refeitório em grande quantidade,
não pode ter buffet, não pode se servir todo mundo junto. Tem várias questões que vão ter que ser alinhadas, não dá para pegar van com 10, 12, todo mundo junto. Então, assim, desculpe, mas a gente tem que colocar. Tecnicamente, isso é o início do nosso fim. Tem como voltar à atividade econômica, mas de uma forma regrada e ordenada. Não é momento de voltar à academia, salão de beleza, entretenimento, bar, boate. Desculpa, mas não é. Tem gente que não vai gostar de escutar isso. Mas, de novo, assim, nada do que possam me dizer hoje vai ser mais pesado do que eu escutar pessoas falando que eles têm que proibir as famílias de ficar perto dos seus entes queridos quando eles morrem e que eles não podem ter velório independente da crença religiosa, porque isso está definido como uma lei pelo risco que o vírus está trazendo para todo mundo. Nada é mais pesado do que isso. Além do fluxo do hospital nesse momento que está aumentando, os pacientes estão agravando. A gente tinha um paciente que ainda não estava em ventilação mecânica, ele foi entubado agora de tarde. O primeiro paciente confirmado, ele está tão grave que a gente não consegue mobilizar ele. Nós estávamos com o plano de modificar a nossa estrutura de UTI, porque nós colocamos as nossas suspeitas respiratórias num ambiente que tem 6 leitos de UTI, que foi como a gente iniciou. E a gente já entendeu que a gente precisava trocar esta área para uma área de 14 leitos, para ter mais espaço. A nossa limitação foi que este primeiro paciente, que é confirmado inclusive, ele está tão grave que ele não pode ser mobilizado. A gente não consegue passar ele do 2º andar para o 3º andar para essa UTI maior. Então, isso mostra o nível de agravamento e de risco que a doença traz. A gente teve que travar o nosso processo de mudança, porque ele está tão grave que se a gente tentar mexer nele para trocar de leito, ele vai morrer. E a gente está tentando evitar isso. Então, é só para dar uma ideia de como está a situação. Tá? A gente está trabalhando no sistema de saúde e nós vamos manter isso já é uma coisa que está definida. Os próximos 90 dias, a gente vai manter todas as nossas produções lentificadas. Nós não vamos voltar a pleno, já tinha comentado isso ontem, isso já está balizado. Então, cirurgias, agendamento de exames, etc., não volta ao normal. Nós vamos respeitar 90 dias, que provavelmente vai ser o período mais crítico. Nós já temos 120 pessoas trabalhando em home office, que é o trabalho à distância em casa, monitorado, com acesso remoto. E nós temos a intenção de aumentar isso para poder tirar as pessoas de dentro do hospital. A gente quer reduzir a proximidade das pessoas, porque a gente ainda entende que isso é um fator protetor. Então, isso é importante que a gente coloque, porque a gente, de novo, continua recomendando que as empresas que têm condição de fazer isso, nas áreas que tiverem condição de fazer isso, façam, porque isso é uma forma de amenizar esse convívio e essa rede de transmissão. Tá? De novo, eu reforço a preocupação com os contatos dos pacientes suspeitos, as pessoas que têm sintomas. Além de se isolarem, a família tem que ficar isolada. A gente teve pelo menos 3 familiares de pacientes que internaram aqui, que depois de 3, 4, 5 dias vieram com sintomas e acabaram internando também. Então, essa transmissão intradomiciliar é muito evidente, ela é muito constatada, e se todos não entenderem isso, que mesmo quando não estão sentindo nada, precisam se restringir, a gente não vai segurar a disseminação da transmissão do vírus. Tá? Além disso, tem alguns questionamentos que trouxeram, principalmente em relação, por exemplo, a questão dos dados que a Secretaria Estadual está contabilizando, que coloca 2 casos para Bento. Não faço a mínima ideia porque eles colocam assim. A gente sabe que tem um atraso absurdo do fluxo de informação. Todos os casos que foram confirmados dentro do sistema de saúde foram passados para a vigilância do município. Depois tem um fluxo, sistema da Secretaria Estadual e da Anvisa, da agência a nível federal, né? Então, assim, nós temos 9 casos confirmados. Nós ainda não temos mais por um motivo muito simples, e foi por isso que aconteceu o fato de um dia a gente passar de um número baixo para um número muito alto. É quando os exames chegam. E os exames estão absurdamente demorados para vir. Nós temos pelo menos 23 exames em andamento, que podem vir todos positivos e a gente saltar de 9 para 30, tá? Então, de novo, o número vai dizer pouco no momento que a gente não tem teste.
Tá? Agora, se a gente for contabilizar só o que a gente está monitorando de pacientes com suspeita, os que chegaram para nós, que telefonaram para os telefones do TACMED dizendo que estavam com algum sintoma ou que passaram por uma consulta, isso já dá mais de 200, tá? E isso é uma gota no universo, porque provavelmente a disseminação já está muito maior e as pessoas não estão dando talvez a devida importância a alguns sintomas ainda que leves, não são incapacitantes na imensa maioria das situações, mas a pessoa não vai valorizar uma dor de garganta, um desconforto, uma febre baixa e vai sair e vai voltar a trabalhar semana que vem e vai voltar a fazer algumas atividades de rotina e na verdade vai ser um estopim, vai ser um rastilho de pólvora e infelizmente a gente sabe disso, tá? A questão de tratamento, sim, nós estamos utilizando medicação que o Ministério validou, é muito individual, cada caso é analisado por uma equipe de especialistas e nós definimos pelo uso ou não de acordo com o risco-benefício. O que nós tivemos de retorno foi que ontem nós fomos informados que nós fomos aprovados na inserção de um estudo nacional que está sendo feito, que é um projeto que se chama Coalizão Covid Brasil, que ele é conduzido pelos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, HCOR e Ministério da Saúde, e que exatamente propõe uma validação de alguns tratamentos propostos para a doença. Então, nós vamos conseguir entrar, a gente precisa ainda de uma aprovação do nosso Conselho de Ética em Pesquisa, aqui do Comitê de Ética e Pesquisa, e isso vai ser submetido a ele, mas se tudo for validado, nós vamos entrar como um dos hospitais no Brasil que vai ter um nicho de pesquisa, vai ter um braço dessa pesquisa dentro da instituição, com todos os critérios éticos, com toda a validação necessária, com tudo feito de uma forma adequada e segura, mas que a gente entende que para uma doença que a gente está sem tratamento ainda com dados de valor, nós podermos participar e fazer parte de um estudo dessa magnitude é de absoluta importância e até onde a gente sabe, só nós próximos aqui vamos estar envolvidos nesse projeto através do Instituto Tacchini de Pesquisa em Saúde, que nos proporciona estar envolvido em várias questões de pesquisa, etc., pensando realmente em descobertas e melhorias dentro da área médica, de diagnóstico e tratamentos principalmente, tá? Aqui colocam na questão de negócios menores relacionados à saúde, como clínicas de fisioterapia e odontologia, que seriam dentistas. São grupos de risco absurdos, tá? Porque manipulam orofaringe, que é a via aérea, que é o que tem muito risco de transmissão. Mas tem uma questão envolvida com saúde, ali talvez tenha que se discutir sim o retorno, mas com equipamentos de proteção adequados para os profissionais privados, que não se sabe se vai ter no mercado, porque está sendo todo direcionado para instituições de saúde por motivos óbvios, porque é onde a gente vai ter os grandes volumes de atendimento. Sem equipamento de proteção, eu não recomendaria voltar, tá? Eu entendo que tanto fisioterapeutas quanto os odontólogos vão estar sob risco real de adoecimento, de afastamento e de se tornarem vetores de transmissão, porque se não adoecerem, podem com certeza passar a transmitir para os seus pacientes, e isso é um risco muito grande, tá? Que eu me lembre, nesse momento, basicamente era isso. De novo, assim, as notícias não são as melhores, eu vou retomar os dados de números que eu falei no início, para a gente equalizar, porque eu sei que tem gente que entra depois, né? Então, nós estamos com 6 pacientes internados em regime de UTI nesse momento, 2 desses são confirmados, todos estão em ventilação mecânica com acometimento pulmonar. O primeiro paciente confirmado, que é o que está há mais tempo aqui, está extremamente grave, tanto que a gente precisava fazer uma transferência de local dele ontem, e isso não foi possível até o momento, realmente nem se cogitou pela gravidade do quadro. As idades estão entre 42 e 84 anos dos pacientes de UTI, e dos pacientes de enfermaria nós temos 8 nesse momento, com idades que variam entre 20, nós temos pacientes de 25, 28, 60, 66 até 88 anos, tá?
A gente está tendo, neste momento, nós temos mais homens que mulheres internados, mas o perfil não está nos dizendo muito. O que está chamando a atenção é a variabilidade da idade, começando já muito rápido, se for pensar desde o primeiro caso para agora, a quebrar aquele paradigma ou aquela crença de que só os idosos adoeceriam e internariam. Então, eu acho que isso já fica de alerta para todos nós. Alguns pacientes são de grupos de risco, têm histórico de asma. Nós tivemos uma gestante que teve o parto aqui, mas que está enquadrada como suspeita. Então, atenção para esse tipo de situação. Por outro lado, também nós tivemos daí não aqui, mas em Caxias, que a gente sabe, ele colocou um vídeo na internet, então eu não vou citar o nome, mas isso é sabido, professor de educação física, que corre regularmente, sem nenhum problema de saúde, que já está em casa com Covid confirmado e descrevendo o desconforto, os sintomas. Então, que fique bem claro, ninguém está livre. A ideia de bloqueio vertical, separando só supostos grupos de risco, é temerária e tem tudo para dar errado. E quem está defendendo isso está tentando proteger talvez uma maioria, mas todos os demais estão sob risco e isso tem que ser dito, por menos que se goste de escutar. Então, isolar só os idosos é uma proteção para eles, ok? Isso faz parte de uma das estratégias, mas só ela não vai ter como ter sucesso. Isso tem que ficar claro desde agora, tá? De novo, volto na questão que talvez tenha sido o ponto mais pesado de hoje. A gente vê tantas pessoas acessando o hospital de novo, apesar de todos os pedidos que a gente fez. A gente vê paciente jovem internando, a gente vê paciente que ontem entrou na UTI, a gente colocou na UTI por um excesso de cuidado, porque a gente tem ainda espaço e nós quisemos monitorar de uma forma um pouco melhor, acreditando que ia melhorar, e hoje de tarde ele foi para uma intubação, para uma ventilação mecânica, coisa que a gente não estava esperando. E escutar claramente de grandes hospitais do país, mas principalmente de São Paulo, que eles lá já chegaram ao ponto de não deixar as famílias terem contato com os mortos, que todo tipo de manifestação religiosa de fim de vida, como velórios, estão proibidos, e que pessoas que morrerem lá não podem ter os corpos, as famílias não podem levar os corpos para as cidades de origem em outros estados do país. Eu acho que se isso não nos deixar claro que a gente está entrando numa guerra e que a gente vai ter que ter consciência de que a vida não vai voltar ao normal no dia 6, se isso não nos fizer entender, aí só quando o número de mortos infelizmente o manejo dos mortos vai ter que estar dentro da nossa casa. A gente vai ter que estar lidando com isso aqui na cidade, para talvez entender. Eu gostaria que fosse antes. Eu acho que a gente não precisaria passar por isso. Tem exemplos muito fortes, muito próximos. Então, até só para reforçar, empresas que vão voltar dia 6, não pode, nos próximos 3 meses, ter viagem para São Paulo. A gente sabe que tem muito empresário que tem negócios lá, que recebem pessoas de lá e que mandam funcionários para lá. Não voltem com viagens. Não voltem. Tá? Vai ser o caminho mais rápido de trazer o que está acontecendo lá para cá. Então, isso é só um adendo. E, de novo, assim, eu vou ser enfática nisso, porque o dia foi muito pesado, foi muito chocante escutar tudo isso. A gente vai ter realmente que ter mortes aqui para entender o que está acontecendo. É isso, assim, a gente vai ter que se conformar que é isso. A gente tem que esperar começar a morrer e a gente vai ter que começar a se preocupar aonde acomodar esses corpos e pensar se as funerárias vão ter condição de absorver isso. É isso. Porque eu não consigo aceitar ainda, eu realmente estou com dificuldade. Eu peço desculpas pelo tom de hoje, volto a dizer de novo que sim, tá ficando bem pesado e é só o início. É só o início, a gente sabe disso. Só que o andamento daqui para frente pode ser definido pela forma como, infelizmente, algumas pessoas estão achando que tudo voltará ao normal no dia 6. As nossas vidas nunca mais serão as mesmas. É isso que a gente tem que aceitar, entender e pensar a melhor forma de conduzir daqui para frente, pensando naquilo que eu falei ontem. Ou todos se ajudam agora na parte econômica, na parte emocional, na parte de saúde, na parte profissional, ou realmente vai nos sobrar contar corpos.
e eu continuo não aceitando. Eu espero amanhã voltar com temas mais leves, embora a nossa perspectiva não seja boa, e isso também eu tenho que colocar. Mas, independente, vou dizer de novo, o que quer que aconteça dentro do sistema de saúde, a população de Bento Gonçalves e qualquer outra pessoa que se dispõe a acompanhar essas lives, que nada mais é do que uma forma de ter uma comunicação clara e transparente para as pessoas saberem o que está acontecendo. E o nosso objetivo aqui não é ser alarmista, que fique claro. A gente não tem nenhum viés político. O que se entende que pode ajudar a combater uma situação como a que a gente está vivendo, de uma pandemia dessa dimensão, é transparência e é informação. É a única coisa que a gente pode oferecer nesse momento, além de toda a clareza de preparo de estrutura e de esforço e de trabalho de muita gente aqui dentro, de muitas equipes, e desse trabalho muito sério que a gente está fazendo e que tem um respaldo enorme, e isso eu sempre vou reconhecer e agradecer, porque poucos lugares talvez tenham o respaldo para trabalhar que está se tendo aqui dentro nesse momento. Mas a informação também é uma obrigação de quem atua nessa área, e nós nos sentimos responsáveis por isso e vamos continuar dividindo com vocês. Amanhã a gente volta a conversar às 5 horas da tarde. Muito obrigada.